Olá para todo mundo, eu me chamo Adriana Martins, trabalho na empresa Trevo Drywall, indústria de parede seca, né, que se instalou aqui na região do Cariri. O nosso produto é o produto da construção civil. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como a Trevo veio parar aqui na nossa região, né, região do Cariri. Na verdade, os sócios, né, são 4 irmãos, eles são da família Alencar, são de Pernambuco. Já tem uma história bonita aí sobre o gesso, lá nessa região de Pernambuco. E aí tiveram a ousadia de vir para cá, para nossa região, desafiando aí o mercado de drywall, né. Começamos a construção em 2008, terminou em 2010, mais precisamente no meio do ano. A partir daí começaram as vendas, né. Então a gente está no mercado de 2010 até agora. Essa cultura já veio da família Alencar, né, que são os 4 irmãos que eu falei anteriormente. Eles têm um foco muito grande em valorização de pessoas, então toda a empresa segue um pouco essa regra, né. Então esse ano a gente, enquanto algumas empresas estavam desligando, né, a gente estava contratando. Como eu falei para vocês, esse foco de valorização de pessoas, a gente trabalha com retenção de pessoas, né. A cada dia a gente tenta melhorar em termos de ambiente, de benefício, para tentar atrair cada vez mais essas pessoas. E a ideia é que essas pessoas também sejam daqui da região, né, em termos de valorização. Quero dizer para vocês que o importante para a empresa Trevo trazer pessoas para aqui, para Trevo, daqui da região, é a qualificação, né? Hoje a gente ainda tem pessoas da Bahia, de São Paulo, de Recife, de Minas Gerais, mas não quer dizer que qualquer pessoa daqui da região não possa fazer parte do time. É só correr atrás aí de se qualificar, né? Fazer uma graduação, o inglês é muito importante, né? É uma língua muito buscada nos currículos, né, atualmente. Então, para você que está pensando no que você vai fazer, independente do que você faça agregado a isso uma segunda língua, que é o inglês. Bom, gente, meu nome é Wenderson, eu sou arquiteto e urbanista, engenheiro de segurança do trabalho e sou coordenador técnico da empresa Trevo Drywall. O drywall, ele é um sistema construtivo que é um dos mais modernos do mundo, já consolidado em vários países e que tem mais de 100 anos. Ele foi inventado nos Estados Unidos e ele se difundiu e hoje é o sistema mais utilizado lá e em vários países da Europa. Aqui no Brasil o mercado tem crescido pelas grandes vantagens que o drywall oferece. Existem 2 conceitos de drywall. Um é o produto drywall, que são as chapas que nós fabricamos, tá? Que é o chamado gesso acartonado. E existe o sistema drywall, que é o sistema montado de construção a seco. Dry em inglês significa seco e wall significa parede. Então é um sistema de parede seca. 95% das edificações norte-americanas utilizam drywall. Hoje a Trevo ela produz 3 tipos de chapa. A chapa ST, que é a chapa branca, tá? Ela é utilizada em áreas secas. Nós temos a chapa RU, que é a chapa verde. Ela tem silicone ou parafina na sua composição e ela é resistente à umidade. Ela é para ser usada em áreas molhadas e molháveis. Áreas molhadas, segundo a norma, são áreas onde existem ralo. Por exemplo, o box de um banheiro, ou na própria chão da cozinha, onde você tem ralo, ou numa área de serviço, são consideradas áreas molhadas. E áreas molháveis são áreas que estão sujeitas a algum tipo de respingo de água, de umidade, como por exemplo as paredes de um banheiro, as paredes da própria cozinha. E temos a chapa RF, que é a chapa resistente ao fogo. Geralmente essa chapa ela é usada onde o corpo de bombeiro exige, para você colocar no projeto. Você pode ter paredes de 30, 60, 90, 120 minutos resistente ao fogo usando drywall, tá? Ela tem na sua composição fibra de vidro. Na verdade, todas as chapas têm fibra de vidro na sua composição, mas essa tem uma quantidade superior. A fibra de vidro ela faz ela ficar resistente ao fogo e ela dá uma resistência mecânica maior para a chapa. O sistema drywall ele consiste em um perfil metálico de aço galvanizado de espessura de 48, 70 ou 90 milímetros e uma chapa de drywall de cada lado, que é o gesso acartonado.
essa chapa geralmente ela tem 12,5 milímetros. Então você tem paredes de 73, 95 e 115 milímetros ela acabada. Por dentro dessa parede você vai passar, como ela é oca, você vai passar as tubulações elétrica, hidráulica, e para você ter um melhor desempenho termoacústico, você vai poder colocar lã de vidro por dentro. Além de parede, o drywall também é usado para forro. Existem dois tipos de forros para ser utilizado com drywall. Um é um forro estruturado, que ele também utiliza perfis metálicos de aço galvanizado, e as chapas são parafusadas nesses perfis, que ficam suspensos por tirantes afixados na laje. E existe o forro aramado, que é um forro que só existe aqui no Brasil, que é um forro onde ele faz a ligação de uma chapa com outra com perfil H, e é o forro mais barato, por assim dizer. Mas ele tem algumas desvantagens porque ele apresenta maior número de patologias. Quais são as grandes vantagens do drywall hoje em dia? Primeiro, execução de mão de obra. É um material que você tem uma rapidez muito grande na montagem dele, porque a obra é toda industrializada. Eles são feitos de módulos, as chapas têm 1,20 m por 1,80 m, 1,20 m por 2,40 m. Ele tem uma rapidez muito grande de execução, tá? Então você ganha no tempo e na mão de obra, que você vai usar menos trabalhadores. Liberdade arquitetônica. Tudo que você faz com alvenaria convencional, com sistema construtivo convencional, você também pode fazer com drywall. Paredes curvas, paredes inclinadas. Claro que tudo depende de um certo cálculo, assim como na própria alvenaria. Como as paredes de drywall elas são mais finas, então você consegue um aproveitamento melhor do espaço, com ganho de até 5% de área útil de projeto. Peso da estrutura. Por quê? Porque o drywall ele é muito mais leve do que a alvenaria convencional. Então, se você tem uma edificação que ela é projetada desde o início para drywall, você vai ter um grande ganho de economia na questão de concreto, de ferragem, tanto na fundação quanto na estrutura propriamente dita. Pega qualquer tipo de acabamento. Você pode fazer pintura, você pode colocar porcelanato, você pode colocar mármore, granito, ele pega qualquer tipo de acabamento. Ele tem uma grande facilidade que é a sua manutenção. Se você tem uma parede feita de drywall, se você tem um vazamento, por exemplo, na alvenaria convencional, você tem que quebrar, achar onde está o vazamento, aquela poeirada, sujeirada dentro de casa. Com drywall funciona bem mais simples, porque como ela é uma parede que teoricamente ela é oca, então você basta pegar uma serrinha, fazer o buraco onde está o vazamento, fazer a manutenção da tubulação e depois, dependendo, você pode utilizar até o mesmo pedaço que você cortou para poder fazer o fechamento. Isso tudo você vai conseguir fazer em um dia, sem poeira, sem quebra-quebra, sem nada. Ele tem um mote ecológico muito interessante porque todos os materiais utilizados no drywall são recicláveis. Com o drywall, a gente tem um ganho de produtividade muito grande na construção civil. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o trabalhador da construção civil, ele trabalha menos horas e tem uma produtividade muito maior que o brasileiro. Por quê? Porque eles utilizam drywall. O drywall traz isso para a construção civil. Infelizmente, no Brasil, existe uma cultura muito enraizada ainda de alvenaria, de concreto, mas nesses tempos de crise, é justamente aonde as novas soluções podem surgir. Então o drywall hoje em dia é um mercado que cresce a cada ano, independente do mercado econômico que a gente se encontra, porque os construtores estão cada vez mais descobrindo as vantagens de se utilizar o drywall. Ele chega a ficar até 20% mais barato se o projeto for planejado desde o início para drywall, com todas essas vantagens que eu estou falando para vocês. As paredes de drywall ela têm excelente isolamento acústico e térmico. Existe uma lenda muito grande que fala que nas paredes de drywall você consegue ouvir do outro lado. Isso é porque nós brasileiros não estamos acostumados com esse tipo de construção. Então realmente, como a parede é uma parede oca, ela tem ou lã de vidro ou nada dentro, apenas as tubulações. Então quando você bate nela, a gente tem a sensação de que dá para escutar do outro lado. Mas ela não dá, na verdade ela tem um desempenho superior ao da alvenaria, que inclusive tem uma parede mais grossa. Outro mito do drywall é que aqui no Nordeste principalmente, que é tão importante o uso de rede para dormir. E o drywall ele consegue sim, obviamente você tem que colocar determinados reforços dentro da parede, já previstos em projetos, para
a rede de dormir, mas é muito fácil de fazer, é barato, então quem quiser ter uma rede de dormir com a parede de drywall consegue sim. Uma das questões que mais preocupa quem vai utilizar o drywall é a mão de obra, porque é uma mão de obra especializada, realmente. É uma mão de obra especializada e o drywall você não consegue fazer gambiarras igual na alvenaria a gente consegue ver. Uma parede fora do prumo que as pessoas vão lá e ajeitam na massa, fica uma parede com um pedaço mais grosso e outro mais fino. Então o drywall não cabe muito esse tipo, a margem de erro é muito pequena, então você precisa de uma mão de obra especializada. Hoje a Trevo ela tem, junto com o Senai de Juazeiro do Norte, um centro de treinamento, onde nós treinamos os instrutores do Senai a fazerem o treinamento da população que tem interesse. Então existem alguns cursos regulares que o Senai promove, onde dentro do nosso centro de treinamento nós temos 3 boxes montados, onde quem participar desse curso vai aprender a fazer parede de drywall e forro de drywall. Além desse sistema que utiliza o gesso acartonado, nós temos um outro sistema que se chama Light Steel Frame, que usa perfis de aços um pouco mais grossos do que o drywall, com o dobro da espessura do drywall, e que é um sistema estrutural. Com esse sistema Light Steel Frame, você consegue fazer prédios de até 5 pavimentos, onde para isso basta você fazer uma estrutura simples de laje, um radier, que essa edificação ela vai suportar ventos de até 250 km por hora. O interessante é que no Light Steel Frame você utiliza placas cimentícias que tem o mesmo fim do drywall, que é fechamento de parede. Você tem as placas cimentícias, só que elas são usadas para áreas externas. Por quê? Porque o drywall é somente para áreas internas. Não existe drywall aqui no Brasil onde você utiliza para área externa. E o Light Steel Frame é uma coisa que está chegando também no Brasil, é uma coisa que também tem um ganho econômico de mão de obra, de peso, de economia, de meio ambiente, de desperdício. Enfim, ele tem todas as qualidades que o drywall também tem. E, na verdade, todo o processo do Light Steel Frame ele é utilizado a placa cimentícia do lado de fora e o drywall pelo lado de dentro. A construção do drywall no Light Steel Frame é uma construção limpa. Como é uma construção industrializada, você não vai ver aquela sujeira que você vê na alvenaria convencional. E o interessante é o desperdício, porque no sistema Light Steel Frame e com drywall, você desperdiça somente até 5% do material utilizado, enquanto na alvenaria convencional isso chega até 35%. Para vocês terem uma ideia, a cada 20 casas feitas de alvenaria, desperdiça-se mais ou menos o equivalente a 5 casas em material. E no drywall, no sistema Light Steel Frame, a cada 20 casas, a única coisa que você desperdiça é o equivalente a uma casa. Então até nisso você tem um ganho que faz uma diferença depois no custo total da obra. A Trevo Drywall hoje ela faz parte do Programa Setorial de Qualidade, que é um programa ligado ao Ministério das Cidades, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat, que todos os componentes que ela comercializa do drywall são certificados, porque são feitas auditorias a cada 3 meses. O drywall também é um dos únicos sistemas construtivos que atendem a toda nova norma de desempenho, que é a NBR 15575. Então, a pessoa que está construindo com drywall, ela está construindo com um produto de qualidade que atende a todas as normas, tanto as normas de fabricação do produto, quanto as normas de desempenho do produto, quando ele está sendo formado a parede ou o forro.